Olá a todos, hoje vamos tentar entender um pouco o funcionamento de uma cápsula magnética. Aí para a gente entender aqui tem uma simplificação de um desenho de uma cápsula magnética. Aí ela vai ser composta aqui pela agulha, o cantilever, né, que é essa varetinha aqui, geralmente de alumínio que segura a agulha. Na ponta aqui vai ter um ímã, também chamado de magneto. Vai ter as bobinas, né? Duas bobinas, né? Ela é estéreo. Aqui é uma borrachinha que vai dar o movimento aqui, que é a suspensão. É isso. Então, daí para entender um pouco dela, a gente tem que entender dos materiais, da composição dos materiais. Essa cápsula, no caso, ela é composta por cobre, né? Bobina, ímã, que é o magneto, ferro, que é a carcaça, alumínio, cantilever e borracha, essa suspensão. Daí, para a gente entender um pouco da estrutura dos materiais, a gente precisa entender um pouco sobre o que é o átomo. O átomo ele seria, no caso assim, você pega um material qualquer, aqui um exemplo, pedaço de ferro, aí você vai cortando ele, cortando, até chegar na última partícula inteira, que ela é bem minúscula, no caso, não, você vai ver, acho que nem sei se tem microscópio que dá para ver, acredito que tem. Aí aqui, daí um exemplo, todos os materiais são compostos por átomos, e dependendo do tipo de átomo ou átomos é o que vai dar a característica do material, tá aqui embaixo. Daí vamos entender essa parte aqui. Então fica assim, ó, um exemplo aqui, um átomo, ele é composto por prótons, né? Prótons, nêutrons e elétrons. No caso aqui eu desenhei só um elétron para simplificar o desenho. Daí vai estar aqui, ó, temos o núcleo, né? Que vai ser os prótons e nêutrons. E as partículas ao redor, que são os elétrons. Vou para o terceiro aqui. Então, os elétrons, daí aqui os elétrons possuem carga negativa e o núcleo é positivo. Daí, cada material possui um número específico de prótons, nêutrons e elétrons. Cada átomo, no caso. E daí os materiais são compostos por diversos átomos ou um tipo específico, mais vários átomos. Daí tá aqui. Aqui tem um exemplo de um átomo. E assim, cada elétron do átomo, ele vai girar assim. Na verdade, ele pode girar de qualquer forma aqui. Só uma simplificação. Mas ele tem um giro também que é rotatório assim, que a gente chama de spin. E o spin cria um pequeno campo magnético em cada elétron. Daí um exemplo assim, se eu tenho um átomo que a maioria dos elétrons eles estão girando de um sentido no spin, aí a gente diz que esse átomo ele está magnetizado, ele vai se comportar como se fosse um pequeno ímã. Ele vai estar magnetizado. E daí a gente diz, daí vai ter assim também, vai ter, se os elétrons eles estiverem aqui, ó, tipo aqui, um tá num sentido, outro girando no outro, assim, esse giro aqui, que eu digo aqui assim. Aí a gente diz que cada giro aqui, no caso, cada um tá girando para um lado, então um campo magnético do elétron vai anulando o campo do outro. Então, no caso, esse átomo aqui, ele não vai estar magnetizado. Aí vamos ler aqui, ó, spin cria um pequeno campo magnético, spins aqui ordenados, no caso, spins desordenados, o campo magnético de um elétron anula o campo do outro, que eu falei já. Aí vamos aqui embaixo, ele vai estar mais ou menos assim, ó. Aqui é um exemplo aqui, ó, daí cada elétron aqui, ó, está se movimentando no mesmo sentido. Sim, a maioria, não todos, nunca vai estar todos, a maioria. Aí aqui esse átomo ele vai se comportar como um pequeno ímã, ele vai ter um polo norte e um polo sul. Aqui são as linhas de campo do ímã.
Então, aí vamos aqui, cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. Vamos pular para a próxima. A gente tem que entender também magnetismo. No caso, vamos estudar os ímãs aqui. Ímãs, existem ímãs naturais, que são a magnetita, que pode ser encontrado na natureza, e ímãs artificiais, que são fabricados pelo homem. A maioria de tudo que a gente tem hoje é ímã artificial, alto-falante, entre outras coisas aí que tem. Tudo que tem ímã artificial. Aí o ímã ele vai ter sempre dois polos, um polo norte e um polo sul. Aí as linhas de força aqui vai sempre do norte para o sul. Esse campo magnético, no caso, as linhas aqui são invisíveis ao olho nu. Aí também tem um negócio interessante assim, se você quebrar o ímã, você pega um ímã inteiro e quebra ele vai sempre se transformar num ímã menor, ele vai sempre ter um polo norte e um polo sul. Aí se você quebrar novamente, ele vai ter um polo norte e um polo sul, e assim vai. Se você, por exemplo, moer esse ímã, deixar ele só em pedacinhos, assim, ele vai sempre ter um polo norte e um polo sul. Daqui para a gente entender a força do ímã, daí a gente simplifica assim cada setinha como se fosse campo magnético do material em si. Daí aqui, tipo no ímã, todas as setas vai estar direcionada para um lado. Então vai estar sempre um campo magnético fixo. Daí no caso ele vai ter o polo norte e o polo sul fixo. Daí tá aqui, representa pequenos domínios magnéticos fixos. E daí já falei, os polos magnéticos não se alteram, os ímãs são fixos. É interessante também lembrar que assim, o ímã ele tem uma propriedade assim, ó, que os polos diferentes eles se atraem e os polos iguais, semelhantes, eles se repelem. No caso aqui poderia ser, no caso está 2 norte, mas poderia ser 2 sul, ele também vai se repelir também. Aqui agora a gente vai passar para materiais magnéticos e não magnéticos. Tá? Daí para a gente entender isso aqui, a gente vai entender que já falei, os domínios magnéticos. Daí a gente pega um material qualquer e divide assim, faz uns desenhos e essas setinhas. Aí cada seta representa um sentido do domínio magnético. No caso aqui eu tenho o ferro e a madeira. Então o ferro ele é facilmente magnetizado. Aqui eu tenho um ímã, está perto do ferro, um pedaço de ferro, um pedaço de madeira. Por que isso? Porque o ferro ele possui campos magnéticos mais maleáveis. Daí no caso aqui, antes de estar perto desse ímã, ele estaria aqui todo desordenado, essas setinhas aqui para lá, para cá, tudo desordenado, igual tá aqui. Aí quando eu encostei ele próximo do ímã, os campos eles direcionam para um lado. Não todos, mas já é o suficiente para ele ficar magnetizado por um tempo. Daí, no caso, aí seria o ferro, mais os materiais ferrosos. Aí aqui a gente tem outros materiais que não são magnéticos. Isso aqui pode ser madeira, borracha, plástico. Aí, ó, cada domínio magnético aqui, ó, tá direcionado para um lado diferente. Aí, no caso, cada domínio ele vai... um anula o outro. Aí esse material não vai ser magnético. Então, no caso, esse material ele tem campo magnético mais rígido que não pode ser facilmente alterados. Aqui o ferro já possui campos magnéticos mais maleáveis. Moleque, só para... Ferro, domínios magnéticos são facilmente magnetizados, já falei. Madeira, plástico, borracha gera uma força que não deixa os domínios magnéticos serem magnetizados. Daí, então, por isso que certos materiais são magnetizados e outros não, por causa dos domínios magnéticos.
Vamos passar para a próxima, que a gente vai entender um pouco do eletromagnetismo. Área da física que estuda a eletricidade e o magnetismo simultaneamente. Aqui eu tenho um exemplo aqui de um átomo de cobre, ele possui 29 elétrons, e ele tem um elétron aqui na sua última camada, que no caso esse elétron, vamos ver aqui, é um elétron livre, esse elétron está fracamente ligado ao núcleo e pode se deslocar de um átomo para o outro. Aí o elétron é a partícula, é que eu tô vendo pelo celular, tá difícil, deixa eu ler aqui. É a partícula subatômica com carga negativa e principal transportadora de eletricidade. Aí vamos entender aqui. Aqui no caso assim, aqui eu tenho 2 prótons aqui de cobre. Desenhei mais com menos elétrons, mas é de cobre. Aí esse aqui eu tenho um elétron aqui, esse aqui já está faltando um elétron. Nesse caso a gente diz que esse que falta o elétron, aqui eu tenho uma lacuna, um espaço que pode ser preenchido com outro elétron. Então daí ficaria assim, esse que tem o elétron, ele está carregado, ele está mais negativo do que esse aqui que falta um elétron. Se o material perde elétrons, ele fica mais positivo, e quanto mais elétrons ele tem, ele fica mais negativo. Vamos ler aqui. Já falei da lacuna. Já expliquei. Daí aqui, assim, entre esse átomo e esse, eu tenho uma diferença de potencial. Que isso quer dizer? Esse aqui foi o que eu expliquei, esse está mais positivo em relação a esse. Se eu tiver uma força que impulsione esse elétron para cá, eu vou ter uma corrente elétrica. A partir de uma diferença de potencial, um está mais negativo, mais positivo, outro mais negativo, eu vou ter uma corrente elétrica, que seria o elétron circulando de um átomo para o outro. Vamos ler aqui. Já falei. Daí eu vou ter uma diferença de potencial, que seria DDP, que é a mesma coisa de tensão elétrica, ou mais conhecido como voltagem. Aí o símbolo seria o E ou V. Vamos passar aqui para outro exemplo. Aqui eu tenho uma fonte de energia, que é uma fonte qualquer, que pode ser mais, menos, aqui menos ou mais. Só que aqui eu tenho uma diferença de potencial. Então quer dizer que a partir dessa diferença ele vai, quando eu ligo, aqui é um condutor de cobre, um fio, daí eu ligo ele na bateria lá. Esses elétrons que estão nos átomos, aqui eu desenhei só os elétrons aqui. Eles vão circular num sentido, pode ser para cá ou para cá, tanto faz. Depende da fonte. Esse movimento dos elétrons quer dizer que eu tenho corrente elétrica. Então eu tenho corrente elétrica, que é medida em ampere, e eu tenho a diferença de potencial, no caso a fonte, um lado vai estar mais negativo, outro mais positivo. Eu posso fazer os elétrons se movimentarem com uma fonte ou com um ímã, através do eletromagnetismo, né? Daí esse ímã ele possui campos magnéticos, que quando aqui eu liguei um voltímetro nesse fio aqui é um condutor, um fio. O celular não tá aqui, aí ajustou. Tem os elétrons, aí é o seguinte, que eu vou ter um campo magnético, aí se eu movimentar esse ímã para cá ou para lá, ele vai gerar aqui uma diferença de potencial entre os polos que vai circular os elétrons. E daí, no caso, esse voltímetro ele vai marcar, tipo, hora negativo, hora positivo. Para cá, para lá. Aí, com isso, eu vou ter uma corrente elétrica circulando. Através de um campo magnético, eu gero uma corrente elétrica.